Olá, tudo bem? Queria te fazer uma pergunta hoje. O que define alguém rico? O que define uma pessoa rica? O que caracteriza uma pessoa rica? Talvez você me responda assim: que um rico é alguém que tem mais do que precisa para viver. É alguém que tem sobra, que cada vez menos precisa da ajuda dos outros para ter o que precisa. Da mesma forma, pergunto: o que define um pobre? Eu acredito que a resposta seja similar. Se o rico é aquele que tem sobra, o pobre é aquele que tem falta, tem menos do que precisa para viver e cada vez depende mais da ajuda dos outros. Nós sabemos que dificilmente alguém prefere ser pobre a ser rico. Dificilmente alguém prefere uma vida de penúria a uma vida de fartura. Mas pode ser que as circunstâncias da vida façam com que alguém nasça muito pobre ou que alguém se torne muito pobre, chegando a um nível de miséria que nem tem certeza se vai ter o que comer em certo dia. A pobreza, sem dúvida, é algo terrível. Mas em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres? Como assim? Jesus nasceu numa família pobre. Ele sabia os problemas que havia em ser pobre. Como ele poderia dizer simplesmente felizes os pobres? Mas repare que ele diz algo diferente. Ele diz o seguinte: felizes os pobres em espírito. É um tipo especial de pobre. Se o pobre é aquele que tem falta de recursos desse mundo, o pobre em espírito é aquele que sabe que a sua necessidade espiritual não pode ser suprida por nenhum bem material. Ele tem consciência do seu estado, ele tem consciência dos seus próprios pecados, da sua recorrente desobediência. Ele sabe que nada do que ele tem ou que ele faz tem valor diante de Deus. Exatamente isso. Sem Deus, nada do que fazemos ou do que somos tem valor, mesmo aquilo que parece bom. Porque sem Deus, tudo que fazemos está manchado pelo pecado, pelo erro, pela maldade. No fundo, nós sabemos que sem Deus, todos os nossos atos carregam algum pecado, como orgulho, cobiça, inveja. O pobre em espírito, portanto, ele não se orgulha diante de Deus pelo que ele é, nem pelo que ele tem. Ele só consegue bater no peito e dizer: ai de mim, porque sou um pecador. Ele sabe que o vazio que ele tem dentro de si só pode ser preenchido por Deus. Ele sabe que precisa de Deus e ele quer mais e mais de Deus a cada dia. Esse é o pobre em espírito. E por que ele é feliz, então? Por que ele é um bem-aventurado? Porque Deus promete recompensá-lo com o reino dos céus. No reino dos céus, toda falta será preenchida por uma abundância sem fim. Ele estará para sempre com Deus, liberto de todo pecado, de toda miséria humana. Para sempre, ele será cheio de Deus. Mas como está escrito em Lucas, capítulo 6, versículo 24, Jesus alerta: ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. São ricos de Deus? Não. Mas pensam que são. Ou pensam que nem precisam de Deus. Pensam que já têm o suficiente, que Deus é só mais uma coisa. Coitada de gente assim. Vivem uma falsa consolação, que passará num sopro. Nós conhecemos a história do filho de um pai rico, que pediu a sua herança para desfrutar de seus bens e gastar tudo que tinha. Ele de fato foi, gastou tudo que ele tinha, perdeu tudo e se viu numa grande miséria. Mas naquela grande miséria, ele lembrou-se de seu pai e ele desejou voltar, porque ele sabia que até os funcionários do pai dele não passavam fome, tinham que comer, tinham uma vida boa. Quando ele foi, então,
ele voltou ao seu pai, ele apenas confessou a sua culpa. Ele não clamou pelo direito de um filho, mas ele pediu só um lugar entre os trabalhadores. O pai, todavia, ficou muito feliz com a ação daquele filho. Ele recebeu ele como um real filho, com todos os direitos que um filho possuía. Isso ilustra bem a nossa condição. Somos pobres e indignos de Deus, mas Ele nos recebe com abundância, como filhos. O filho, naquela história, recebeu o que já não mais merecia. Graça é isso. Graça é merecer o que não se merece, é receber, o que não se merece. O pobre em espírito não clama como alguém que tem direito, pois ele é tão pobre que nem direito ele tem. O pobre em espírito só clama, sabendo e confiando na bondade do seu doador. O filho pródigo, ele reconheceu então que nem direito de ser filho ele tinha mais. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou o favor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, reconheça que o que você tem, o que você faz, não são bastante. Reconheça que você precisa de Deus, acima de tudo. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus já fez tudo por você. Peça por Ele, Ele te atenderá. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.